Então, neste vídeo, vamos resolver exercícios sobre a Olimpíada de Matemática 2018, PATFAC, Rússia. Esta é a Olimpíada de Matemática da Faculdade Preparatória da Rússia. Este nome PATFAC é a abreviatura, não é Подготовительный факультет, que significa Faculdade Preparatória. Então, esta Olimpíada foi realizada em 2018 e os meninos enviaram para mim, de modo que eu possa comentar. Então, vou comentar sobre esta Olimpíada. São 4 variantes. Vamos começar por solucionar a variante 1. No caso de dúvida, uma metodologia totalmente diferente, pode escrever nos comentários e nós vamos discutir nos comentários. Então, sem mais delongas, vamos começar por solucionar a variante 1, começando pelo exercício 1. Exercício 1. Na primeira hora, o ônibus percorreu 40% de todo o caminho. Na segunda hora, 1/3 do caminho. E na terceira hora, os 28 quilômetros restantes. Que distância o ônibus percorreu nessas 3 horas? Então, este é um problema bastante simples, mas é necessário fazermos uma certa análise. Então, vou começar por esboçar, fazer aqui um pequeno gráfico para melhor compreensão. O ônibus percorre um único caminho, que eu vou considerar aqui o caminho AB. Ok, vou representar aqui 1, significa que é um único caminho, de A até B. Poderia ser também de B até A, mas eu estou a considerar essa direção, de A até B. Em que eu divido este caminho em 3 partes. Primeira parte, o ônibus vai percorrer 40% deste caminho. Na segunda parte, 1/3 do mesmo. E na terceira, 28 quilômetros restantes. Não é? Ela aqui não fala sobre qual é a parte concreta, não é, que o ônibus percorreu na terceira hora. Então, na primeira hora, 40%, segunda hora, 1/3, né, do caminho, e na terceira hora, né, percorre os 28 quilômetros restantes. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou analisar em cada hora detalhadamente. Na primeira hora, eu tenho 40% do caminho. O que significa 40%? 40% igual a 40 que divide por 100. Ok? Então, este zero pode ser simplificado com este e resta 4 sobre 10. 4 sobre 10. Vamos lá, divido o numerador por 2 e o denominador também por 2. Então, teria 4 dividido por 2 é igual a 2 e 10 dividido por 2 é 5. Então, na primeira hora, ele percorre 40% do caminho, que significa que ele percorreu 2/5 do caminho. Na segunda hora, ele percorre 1/3 do caminho. Mas atenção que vocês aqui não considerariam simplesmente este 1/3, porque o ônibus continua o seu percurso. Então, ele passou a primeira hora, depois mais uma hora e a soma vai dar 2 horas. Quer dizer que na primeira hora 40%, que é automaticamente 2/5 do caminho. Na terceira hora, 1/3 do caminho. O que isso significa? Significa que nós vamos somar esta primeira hora mais esta primeira hora. E aí teríamos 2 horas. Não é? Então, 2/5 mais 1/3. O que isso vai dar? Vamos lá, aqui 5 vezes 3, 15. 15 dividido por 5 vai dar 3. Então, 3 vezes 2, 6. Mais 15 dividido por 3 vai dar 5, não é? Então, 5 vezes 1 vai dar 5. Então, 6 mais 5, tudo isso que divide pelo produto. Que eu estou a achar o denominador comum, né? Vocês podem simplesmente trocar os denominadores e depois multiplicarem pelos numeradores. Vai dar a mesma coisa. Então, 6 mais 5, que divide por 15, isso é igual a 11 sobre 15. Então, na segunda hora, o ônibus percorreu 11 sobre 15 avos do caminho, ok? 11 sobre 15º do caminho. E na terceira hora, ele diz que o ônibus percorre os 28 quilômetros restantes. O que isso indica? Isso indica, o resto significa que ele subtraiu uma parte
da outra, né? Então, se ele percorreu os 28 quilômetros restantes, de que caminho? De um. Então, neste caminho de A até B, né, 1, vamos retirar o 28, ou seja, vamos retirar a parte percorrida anteriormente, não os 28, mas a parte percorrida anteriormente. Anteriormente ele percorreu 2 horas, que é automaticamente 11 sobre 15º do caminho. Então vai ser 1 menos 11 sobre 15. Então aqui mais uma vez acho em denominador comum, teriam 15 vezes 1, vai dar 15 menos 11, que dividir por 15, isso é igual a 4 sobre 15avos do caminho. Então na terceira hora, o ônibus percorreu 4 sobre 15º do caminho. Então temos todas as partes do caminho percorrida pelo ônibus. Em diante, o exercício nos pede para determinar a distância percorrida pelo ônibus durante essas 3 horas. O que é que vamos fazer? Nós já temos aqui um valor interessante da distância na terceira hora e temos a distância de A até B, quer dizer, um único caminho, né? Então vamos fazer uma relação proporcional entre a distância, o resto, nesse contexto, da distância percorrida na terceira hora com o caminho e a parte percorrida na terceira hora. Ou seja, a distância percorrida será igual ao 28 que divide por 1, tudo isso que divide pela parte percorrida na terceira hora, que é 4 sobre 15º do caminho. Então isso vai ser 28 que divide por 4 sobre 15. Que, né, que divisão de fração mantém a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Então vai ser 28 vezes 15 sobre 4. Aqui um subentendido, já sabemos que 1 vezes qualquer expressão é a mesma expressão. Então já não represento, ok? Então 28 vezes 15 dividido por 4, isso é igual a 105 quilômetros, ok? Então a distância percorrida é igual a 105 quilômetros. Que se vocês depois dividirem 28 por 4, né, isto vai dar 7, 7 vezes 15. Vamos lá, 7 vezes 5 são 35, 5 vai 3, 7 vezes 1, 3, 3 mais 7, 10. Então, está correto, ok? A distância percorrida é mesmo 105 km. Então, resolvemos o exercício número 1. Posso dizer, finalmente, que a distância é igual a 105 km. Então, vamos em diante resolver o exercício 2. Exercício 2. Calcule, sem usar uma calculadora, a soma dessas duas expressões. Isto é, raiz cúbica de 26 mais 15, que multiplica pela raiz quadrada de 3, mais a raiz cúbica de 26 menos 15, que multiplica pela raiz quadrada de 3. Então, como é que nós vamos solucionar o exercício número 2? Uma vez que sem a calculadora, então, precisamos utilizar um certo artifício. Então, o artifício vai consistir no seguinte. Vou igualar essa expressão a uma certa variável. Vamos lá, x. Então, digo que a soma dessas duas expressões é igual a x. E em diante, vou elevando os membros ao valor igual ao índice do radical para eliminar essas raízes. Ok? Em diante é só aplicar operações, transformações, de modo que eu encontre o valor de x. Encontrado o valor de x, eu digo que a soma dessas expressões é igual ao valor encontrado. Para tal, eu elevo ambos os membros a 3, uma vez que o índice do radical aqui é 3, então elevo ambos os membros a 3 e obtenho o cubo de uma soma. O cubo de uma soma é igual a x ao cubo, nesse caso. A raiz cúbica de 26 mais 15, raiz quadrada de 3 mais a raiz cúbica de 26 menos 15, raiz quadrada de 3, tudo isso elevado a 3 é igual a x ao cubo. Em diante, como é que eu desenvolvo o cubo desta soma? Aplico esta fórmula, né, que diz que o cubo de uma soma é igual ao cubo do primeiro, mais 3 quadrado do primeiro vezes o segundo, mais 3 primeiro vezes o quadrado do segundo, mais o cubo do segundo. Então, tenho A vai ser a raiz cúbica de 26 mais 15 raiz quadrada de 3,
E B será igual a raiz cúbica de 26 menos 15 raiz quadrada de 3. Em diante é só aplicar esta fórmula e obtenho essa expressão. Ok? Em diante é só cortar. Corto. Elimino este radical. Ok? Uma vez que o expoente é igual ao índice do radical, então corto. Também corto. Ok? Só cortar. Não tem nada de mais. Depois, resta-me 26 mais 15 raiz quadrada de 3. Para esta parte, resta-me 26 menos 15 raiz quadrada de 3. Aqui, vou evidenciar. Eu tenho aqui essa expressão ao quadrado, que multiplica por essa expressão. Aqui eu tenho essa expressão ao quadrado, que multiplica por essa expressão. Então, o termo mais repetido aqui é o produto dessas duas expressões. Ou seja, raiz cúbica de 26 menos 15 raiz quadrada de 3, que multiplica pela raiz cúbica de 26 mais 15 raiz quadrada de 3. Então, vou evidenciar este produto. Mas mantenho este produto num único radical, uma vez que eles têm o mesmo índice. Aplico aqui uma das propriedades de radiciação. Tanto raiz cúbica de A, que multiplica pela raiz cúbica de B, é igual a raiz cúbica de A vezes B. Então, o que eu aplico aqui. E resta-me aqui, tanto em fatores, né? Raiz cúbica de 26 mais 15 raiz quadrada de 3, mais a raiz cúbica de 26 menos 15 raiz quadrada de 3. Em diante, vejo termos simétricos, vou cortar, ok? 15 raiz quadrada de 3 menos 15 raiz quadrada de 3, a soma é zero, então simplifico. Tá? Aqui cortar é simplificar, ok? Então, um termo mais simples aí. Depois, 26 mais 26 vai dar 52. E aqui, para essa expressão, eu tenho aqui o desenvolvimento, expressão do radicando, não é? Desta raiz cúbica. Portanto, o radicando corresponde ao desenvolvimento da diferença de quadrados. Então, eu tenho aqui A menos B, tudo isso que multiplica por A mais B. Então, se eu estou aqui, posso voltar aqui. Então, eu só simplesmente quadro o 26 e subtraio pelo quadrado dessa expressão, 15 raiz quadrada de 3. Então, é o que eu faço na próxima etapa. Obtenho o quê? 52, 26 mais 26, 52, mais 3, vezes x. Por que x? Porque aqui esta soma corresponde à expressão inicial. Esta soma corresponde à expressão inicial. Então, substituo essa soma por x, que multiplica pela raiz cúbica de 26 ao quadrado menos 15 ao quadrado, vezes a raiz quadrada de 3, tudo isso ao quadrado, corto, e fica simplesmente 3, ok? É o mesmo que raiz quadrada de 9, ok? Então, raiz quadrada de 9 é igual a 3. Isto é igual a x ao cubo. 26 ao quadrado menos 15 ao quadrado vezes 3. Isto aí vai dar 1. Simplificando isso, vai dar 1. Mas vamos lá por parte. Isto implica que 52 mais 3, que multiplica por x, que multiplica pela raiz cúbica de 26 ao quadrado, vai dar 676. Menos 15 ao quadrado são 225, vezes 3, vai dar 675. Ok? É só vocês fazerem o cálculo e verificarem isso. Então, 676 menos 675, isso vai dar 1. É isso que eu fiz referência, tá? Então, raiz cúbica de 1 é 1. Então, isso implica que x ao cubo, essa expressão está aqui neste membro a somar, passa no outro membro a subtrair. Operação inversa, ok? Sempre que tivermos a mudar de membro uma expressão, devemos sempre mudar o sinal. Então, raiz cúbica, ou seja, x ao cubo, menos 3x, menos 52 igual a 0. Este truque de igualar essa expressão a x fez com que eu caísse numa equação cúbica. Ok? Caí numa equação do terceiro grau. E para solucionar esta equação do terceiro grau, vou aplicar o método de Bézout. Teorema de Bézout. Teorema dos polinômios. Ou simplesmente o teorema do resto. O que vai ser? Vamos lá. Vou calcular o resto. Substituindo um certo valor que verifique esta equação cúbica, né, que torna este membro à esquerda igual a 0. E aí eu teria o resto. Mas para tal, eu procuro valores que fazem com que este membro esquerdo seja igual ao membro direito, que anula
ok? Essa expressão. Quais são esses valores? Mais ou menos 1, mais ou menos 2, mais ou menos 3, mais ou menos 4, enfim. Eu já fiz em casa, o valor que verificou é o 4, então digo, para x igual a 4, vou substituir aqui 4 nessa expressão, obtenho 4 ao cubo, menos 3 vezes 4, menos 52 igual a 0. Portanto, fazendo este cálculo aí no vosso rascunho numa calculadora, vocês obterão 0 igual a 0. Então, x igual a 4 é raiz desta equação cúbica. Então, de acordo com o teorema de Bezout, quer dizer que o polinômio, este polinômio aqui, em 4 é igual a 0. Ok? Então, se o polinômio em 4 é igual a 0, então posso transformar este polinômio do terceiro grau em produto de duas expressões. Neste caso vai ser x menos 4, que é o valor dessa raiz, que multiplica por um certo polinômio, mas vai reduzir uma unidade. Okay? Vai reduzir um grau. Se foi terceiro grau, vai reduzir, nesse caso, um grau, que significa que obteremos então um polinômio de segundo grau, ou seja, uma equação quadrática. Mas vamos fazer isso com a ajuda do método de Chaves. Okay? Vamos dividir este polinômio por x menos 4. Então, dividindo este polinômio por x menos 4, obteremos x ao quadrado mais 4x mais 13. É só vocês fazerem isso em casa, recordarem o método de Chaves. Portanto, procurem aqui uma expressão que multiplicando por esta e mudando de membro automaticamente altera o sinal. Vamos simplificando até encontrarmos o resto zero. Se encontrarmos o resto zero, então significa que realmente x igual a 4 é uma raiz. Então, isso que eu fiz referência, que o teorema de Bezout, ou o teorema do resto, substituindo este valor, permite encontrar o resto, não é, da divisão entre dois polinômios. Neste caso, este polinômio de grau 3 e este polinômio de grau 1. Daí que este polinômio é igual ao produto desses dois polinômios mais o resto. O resto é zero. Ou simplesmente digo que x menos 4, tudo isso que multiplica por x ao quadrado mais 4x mais 3 é igual a zero. Produto de duas expressões igual a zero, aqui tenho que aplicar a lei do anulamento do produto, que diz que dois produtos são nulos se somente se apenas um deles for nulo. Se este for nulo ou se este for nulo, então o produto é nulo. Daí que é trivial afirmar que x menos 4 igual a zero ou x ao quadrado mais 4x mais 13 igual a zero. Aqui já sei, não é? Que tenho que isolar x, uma equação do primeiro grau. Então, x é igual a 4. Ou esta equação quadrática, utilizo a fórmula de Bhaskara diretamente, tá? Utilizo essa fórmula aqui das raízes, substituindo o valor de B, A, C, obtenho que o delta, a raiz quadrada de delta será negativa. Então, não encontro, para esta equação quadrática, não encontro raízes reais. Como o meu objetivo é encontrar raiz real, então posso descartar. Em R não existem raízes. Então, digo aqui, não existem raízes em R. E fico apenas com uma única raiz, x1 igual a 4. O que isso significa? Significa que o valor o valor real, o único valor real desta equação cúbica é igual a 4. Ok? X igual a 4. Daí que a expressão inicial igualada a x, nesse contexto posso substituir o valor de x. Não é? A soma dessas expressões é igual a 4. Ou seja, raiz cúbica de 26 mais 15 raiz quadrada de 3 mais raiz cúbica de 26 menos 15 raiz quadrada de 3 é igual a 4. Então, sem calculadora, aplicando um certo truque, consegui encontrar a soma dessas duas expressões. É igual a 4. Então, resolvemos o exercício número 2. E, sem mais demoras, vamos para o exercício número 3. Exercício 3. Dada a expressão log na base 2 da raiz quadrada de 3 mais 1 mais log de base 2 da raiz quadrada de 6 menos 2 igual a encontrar
log na base 2 da raiz quadrada de 3 menos 1 mais log na base 2 da raiz quadrada de 6 mais 2. Então, nos foi dada uma certa expressão igual a e nos pedem para encontrar essa expressão. Aqui, este também é um exercício muito simples. Precisamos olhar simplesmente nas expressões. Esta expressão é o conjugado desta e vice-versa. E essa expressão é o conjugado dessa expressão, também vice-versa. Então, o que vamos fazer? Vamos multiplicar a expressão inicial e dividir pelo conjugados. Então, digo aqui que o log na base 2 da raiz quadrada de 3 mais 1, portanto, multiplico e divido pelo seu conjugado. Aqui faço a mesma coisa, vou multiplicar e dividir pelo conjugado e igualo isso a A, de acordo com a expressão inicial. Em diante, este produto e este corresponde ao desenvolvimento da diferença de dois quadrados. Então, se eu estou aqui, posso voltar aqui. O que eu faço? Vou elevar, não é, A2 e B a 2. Aqui nessa expressão, vamos lá. A, vamos dizer que é raiz quadrada de 3, B, 1. Então, vai ser raiz quadrada de 3 ao quadrado. Vou simplificar, então fica simplesmente 3 menos 1. Ok? 1 ao quadrado é igual a 1. Para essa expressão, faço a mesma coisa. Raiz quadrada de 6, tudo isso ao quadrado, simplifico, resta 6. E 2 ao quadrado é 4. Então, 6 menos 4, dividindo, né, por essa expressão. Aqui, mantenho, portanto, o denominador. Se eu multiplicar isto, essa expressão por 1 vai dar a mesma expressão. Em diante é só efetuar. 3 menos 1 é 2, 6 menos 4 é 2. Obtenho, portanto, log na base 2 de 2 que divide pela raiz quadrada de 3 menos 1, mais log na base 2 de 2 que divide pela raiz quadrada de 6 mais 2 igual a A. Eu obtenho um logaritmo, cujo logaritmando, vamos lá, recordar essa propriedade, log na base 10 de A sobre B, não é igual à diferença dos logaritmos. Se eu tiver um logaritmo de mesma base, aqui a base subentendida é 10, ok? Da divisão de dois logaritmandos, então posso separar este logaritmo em 2. Mas essa separação vai consistir na diferença, não é, desses dois logaritmos. Então, aplico esta propriedade aqui, esta propriedade dos logaritmos, nessa expressão. Obtenho log na base 2 de 2, menos log na base 2 da raiz quadrada de 3 menos 1, mais log na base 2 de 2, menos log na base 2 da raiz quadrada de 6 mais 2 igual a A. Agora sim, encontrei uma expressão muito interessante. É a expressão, portanto, pretendida. É a expressão que eu preciso encontrar o seu valor. Esta soma. Mas aqui eu tenho essa expressão negativa. Aí só tenho que evidenciar o sinal. E aqui log de 2 na base 2 é igual a 1. Quando logaritmando é igual à base do logaritmo, então este logaritmo é igual a 1. Então aqui terei 1, aqui terei 1. E aqui evidencio o sinal. Obtenho a seguinte expressão. 1 mais 1 é igual a 2, menos a soma dessas duas expressões igual a A. Eu quero isolar simplesmente essa expressão, então estou mudar de membro, não é? Essa expressão está aqui a subtrair, passa no membro direito a somar, e essa expressão está a somar, passa a subtrair. Daí que o log na base 2 da raiz quadrada de 3 menos 1, mais o log na base 2 da raiz quadrada de 6 mais 2, é igual a 2 menos A. Ok? Agora sim encontrei o valor pretendido, o valor pedido, que a soma dessas duas expressões, desses dois logaritmos, é igual a 2 menos A. Não conhecemos o valor de A, então por isso podemos deixar a resposta do jeito como encontramos, ok? Então é isso, resolvemos o exercício número 3. Sem mais demoras, vamos para o exercício número 4. Exercício 4. Num triângulo retângulo, os catetos medem 6 e 8 centímetros. Encontre o raio do círculo inscrito. Então, este é um exercício de geometria. Nos foi dado um triângulo retângulo ABC, cujos catetos são iguais a 6 e 8, e nos pedem para encontrar o raio do círculo inscrito. Quer dizer que nós temos um triângulo ABC
E dentro deste triângulo nós vamos inscrever um círculo, ok? Vamos representar um círculo de raio R. Se essa distância é o raio, essa distância é o raio, essa distância é o raio e essa distância é o raio, o que é isso de raio? Raio é a distância do centro até a extremidade do círculo, né? Então, quanto vale essa distância? Quanto vale essa distância? É simples, se aqui essa distância toda é 6 e essa metade é o raio, então essa distância será a diferença, não é? Entre 6 e o raio, ok? Então essa distância é 6 menos R. Aqui, toda essa distância é igual a 8, essa distância é o raio. Então essa distância será 8 menos R. Essa distância é 8 menos R, quanto será essa distância? Claro, né? Se passarmos aqui uma bissetriz, né? A bissetriz vai dividir este ângulo em dois ângulos iguais, veremos que essa distância é igual a esta. Pois passando uma bissetriz, teremos que este ângulo, não é? Este ângulo aqui será igual a este, ok? Ou aplicando outras propriedades, né? Temos este arco, uma vez que ele é descrito por duas retas concorrentes num único ponto, então é o dobro deste arco aqui. Então basicamente é isso, esse é o esboço do nosso gráfico. Temos essa distância, não temos esta. Essa distância vai ser a soma, não é? 6 menos R mais 8 menos R. Isso vai dar 14 menos 2R. Então, em diante, para achar o raio, conhecendo duas distâncias, aplico o teorema de Pitágoras. Aplico o teorema de Pitágoras, que diz que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos, né? Então é isso. C ao quadrado é igual ao quadrado mais B ao quadrado. Tem o valor de A, tem o valor de B. Preciso encontrar C. C é igual a 14 menos 2R. Então, em diante, substituo. 6 ao quadrado mais 8 ao quadrado é igual a 14 menos 2R, tudo isso ao quadrado. Aqui eu vou desenvolver o quadrado dessa diferença. Aplicando esta fórmula, quadrado da diferença é igual a ao quadrado menos 2AB mais B ao quadrado. Então, 6 ao quadrado é 36, 8 ao quadrado 64. Isto é igual a 14 ao quadrado menos 4 vezes 14, tanto 2 vezes 2, né? 4 vezes 14R mais 2R ao quadrado, isso vai dar 4R ao quadrado. Em diante, 36 mais 64, isso vai dar 100. 14 ao quadrado, 196, menos 4 vezes 14 vai dar 56 vezes R, então vai dar 56R, mais 4R ao quadrado. Aqui cai numa equação quadrática, uma equação de segundo grau, relativamente ao raio, que significa que encontrarei dois valores do raio. Vocês podem aplicar aí, né, a fórmula resolvente, ou então decomporem, né? Decomporem em fatores. Mas eu já fiz isso. Aqui 4R ao quadrado menos 56R mais 96 é igual a 0. Divido dessa expressão por 4, okay? Porque 96, 56 e o 4 esses são múltiplos de 4. Então vou dividir dessa expressão por 4. Obtenho R ao quadrado menos 14R mais 24 igual a 0. Aqui procuro dois números que multiplicando, tanto multiplicando-se, não vai dar 24 e somando-se dará menos 14. Claro, não é? Esse é o menos 12 e menos 2. Menos 12 vezes menos 2 vai dar 24. Menos 12 menos 2 vai dar menos 14, igual a 0. Okay? Transformo isso em produto de dois fatores. Aqui eu estou a aplicar o método da decomposição, né, de fatores. Vocês poderiam aplicar o método da resolvente, acham delta, depois aí as raízes, né, ou a fórmula de Bhaskara. Mas aqui partir para cima e é isso aí. Aqui a lei do anulamento do produto, né, este produto é igual a 0 se somente se apenas um deles for igual a 0. Então é trivial dizer que R menos 2 é igual a 0 ou R menos 2 é igual a 0. Então aqui representa isso sob forma de conjunto, ok? Isso é conjunto, quer dizer que será este valor ou este. Isto implica que R é igual a 12 ou R é igual a 2. Claro que coloco aqui em vermelho este primeiro valor do raio, 12, porque substituindo aqui vai resultar numa distância negativa. E uma das propriedades do triângulo retângulo é que as distâncias devem ser positivas, ok? As distâncias devem ser sempre positivas, não negativas. Então, excluo o valor que resulta numa distância negativa, ok? Então, o valor do raio é igual a 2. Raio igual a 2 corresponde ao valor pretendido.
Daí que digo que R, o raio do círculo inscrito, é igual a 2. Assim resolvi o exercício 4 e, sem mais demora, vamos resolver o exercício número 5. Exercício 5. Mais uma vez temos um exercício sobre geometria e diz o seguinte: no trapézio ABCD, AD e BC são as bases. O lado CD é igual a 25 centímetros. O ponto E é o ponto médio do lado AB. O lado EF é perpendicular ao lado CD e EF é igual a 5 centímetros. Encontre a área do trapézio. Então, este exercício de geometria também é um exercício muito simples, mas torna-se muito mais simples começando a fazer um certo esboço. O esboço vai nos permitir compreendermos melhor o exercício. Então, nós temos um trapézio ABCD, em que AD e BC são as bases, ou seja, AD é a base maior e BC é a base menor. O lado CD ou DC, que é a altura, mede 25 centímetros. O ponto E é o ponto médio do lado AB. Então, vamos aqui no lado AB, representar o ponto médio e chamá-lo de E. O lado EF, ou seja, o segmento EF, esse segmento aqui, é igual a 5, não é? Que é perpendicular ao lado CD. Então, se ele é perpendicular, quer dizer que forma um ângulo de 90 graus. Então, traço aqui um segmento de reta e este ponto gerado chamo de ponto F. Daí que EF mede 5 centímetros. E nos pedem para encontrar a área deste trapézio. Se vermos bem, de acordo com as propriedades dos trapézios, esta reta resultante, não é? Essa distância, vai representar a base média, ok? Então, conhecida a base média, conhecida a altura, nós podemos muito rapidamente calcular a área deste trapézio. Mas antes vamos recordar a fórmula geral, que é a área do trapézio. A área de um trapézio é a soma das bases, a base menor e a base maior, dividindo por 2 vezes a altura. Ou, tanto esta soma dividindo por 2 corresponde à base média. Ou, tanto a área deste trapézio é igual à base média vezes a altura. Conhecida a base média e a altura, podemos determinar a área, como fiz referência. Basta substituir os valores dados, né? 25 é o valor da altura e a base média é igual a 5. Então, 5 vezes 25 é igual a 125. Então, a área deste trapézio, de acordo com essas condições, é igual a 125 centímetros quadrados. Então, resolvemos o exercício número 5 muito rapidamente. Se tiver uma ideia diferente, escreva aí nos comentários. E depois vamos lá discutir nos comentários. Então, esta é a resolução do exercício número 5. Sem mais demoras, vamos para o exercício número 6. Aqui é assim mesmo, é partir para cima e não dá muita volta. Exercício 6. Resolva a equação. Raiz quadrada de x mais 6 menos 4 raiz quadrada de x mais 2 mais raiz quadrada de 11 mais x menos 6 raiz quadrada de x mais 2 igual a 1. Então, aqui eu tenho uma equação irracional. E claramente, sempre que nós tivermos uma equação irracional, primeiro devemos tirar a condição de existência. Só depois é que devemos fazer outras considerações. Então, parto para cima, condição de existência. Digo que o radicando deste radical tem que ser maior ou igual a 0. O radicando deste radical também tem que ser maior ou igual a 0. Em diante, essas duas expressões estão aqui com sinais negativos, então mudo automaticamente de membro, passando no membro direito com sinais opostos. Então, x mais 6 maior ou igual a 4 raiz quadrada de x mais 2 e 11 mais x maior ou igual a raiz quadrada de x mais 2. Em diante, aqui vou isolar. Este 4 está aqui a multiplicar, passa a dividir, simplesmente para manter essa expressão de forma mais isolada, né? Aqui o radical de forma mais isolada.
Então, obtenho x mais 6 que divide por 4, maior ou igual a raiz quadrada de x mais 2. E 11 mais x que divide por 6, maior ou igual a raiz quadrada de x mais 2. Obtenho aqui um sistema de duas inequações irracionais. Eu tenho que resolver separadamente a primeira inequação irracional e a segunda inequação irracional. Como eu faço? É muito simples. Se vocês esqueceram, né, de como resolver uma inequação irracional, vou recordar. Estas expressões já são maiores ou iguais a zero. Então, ao resolvermos uma inequação irracional nessas condições, eu tenho que resolver um sistema de inequações, de 3 inequações para cada uma dessas inequações. Então, vou começar primeiramente pela inequação 1. Obtenho a seguinte expressão: x mais 6 que divide por 4, maior ou igual a zero. Do jeito como ela está, essa parte já é maior ou igual a essa expressão, então considero quando essa expressão for maior ou igual a zero. Depois, a expressão do radicando também tem que ser maior ou igual a zero. E, por fim, elevamos os membros ao quadrado. Se essa expressão é maior ou igual a zero e essa expressão é maior ou igual a zero, então é trivial quadrar ambos os membros. É o que eu faço aqui. Este membro ao quadrado, vou simplificar, porque eu já fiz referência aqui que x mais 2 é maior ou igual a zero, então posso simplificar e não considerar módulo nenhum, ok? Porque o módulo aí já sei que é positivo, porque eu estou aqui a considerar que o radicando é maior ou igual a zero. Em diante, vou isolar x para a primeira inequação, então x será maior ou igual a menos 6, para a segunda x maior ou igual a menos 2, e aqui desenvolvo este quadrado desta soma. Já vimos ali nos exercícios anteriores como é que nós desenvolvemos o quadrado de uma soma. O quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro segundo mais o quadrado do segundo. Então, obtenho x mais 2 menor ou igual a x ao quadrado mais 12x mais 36, dividindo por 16. Aqui, a agrupar os termos semelhantes, essa expressão passa pelo membro direito, não é? Ou vice-versa. Isso vai depender de vocês. Mas eu passei essa expressão para o membro direito, achei o denominador comum e obtive essa expressão. Em diante, vou reduzir essa expressão, efetuando 12x menos 16x e 36 menos 32. E obtenho que x maior ou igual a menos 6, x maior ou igual a menos 2 e x ao quadrado menos 4x mais 4 maior ou igual a 0. 16 está aqui a dividir, passa no membro direito a multiplicar por 0, vai dar 0. Então, caí nessas expressões, né? Esse sistema de 3 inequações. X ao quadrado menos 4x mais 4, isso recorda-nos o desenvolvimento do quadrado de uma diferença. Então, essa expressão é o desenvolvimento de x menos 2 tudo isso ao quadrado. Como essa expressão está ao quadrado e a desigualdade aqui é maior ou igual a zero, significa que ela automaticamente verifica qualquer valor de x substituído aqui, uma vez que o expoente é par, então será sempre uma expressão positiva, ok? Então já não vamos utilizar mais essa inequação, pois ela automaticamente já verifica. E resta-me apenas essas duas inequações, não é? Iniciais, essas duas inequações, porque aqui ela automaticamente já verifica. Vou aplicar o método de intervalos, representar esses valores obtidos numa reta real, que sai de menos infinito a mais infinito, e aí seguir o que o sentido das inequações diz. X é maior ou igual, significa que ele sai do valor até mais infinito. Então, de menos 6 a mais infinito e de menos 2 a mais infinito. Onde que esses dois traços se encontram? Então, eu coloquei aqui duas cores diferentes. Primeiro traço de cor preta e o segundo de cor azul. Claramente que esses dois traços se encontram de menos 2 a mais infinito. Se eu tenho x maior ou igual a menos 6 e x maior ou igual a menos 2, então eles se encontram aqui. Ok? De menos 2 a mais infinito. Daí que a solução da primeira inequação irracional é x maior ou igual a menos 2.
aplico a mesma ideia para a segunda inequação. Portanto, vou considerar separadamente. Como essa parte já é maior ou igual a zero, então digo que esta parte é maior ou igual a zero. Esta parte também é maior ou igual a zero, então é trivial quadrar ambos os membros. Simplifico o expoente com o índice do radical. Obtenho mais uma vez o quadrado desta soma. Desenvolvendo este quadrado desta soma, esta expressão está aqui neste membro positiva, né? Passa do membro esquerdo negativa. Aqui isolo x maior ou igual a menos 11, aqui x maior ou igual a menos 2. Em diante é só achar denominador comum e efetuar essas expressões. Obtenho, tanto por fim, x maior ou igual a menos 11, x maior ou igual a menos 2. E aqui essa expressão é o desenvolvimento do quadrado de uma certa diferença. Aqui eu tenho 14, 7 vezes 2, aqui 49 é 7 ao quadrado. Então vai ser x menos 7 disso ao quadrado. Mais uma vez, essa expressão automaticamente é verificada, ok? Ela auto-verifica-se. Resta-me apenas essas duas expressões. Aplico mais uma vez o método de intervalos. Represento esses dois valores numa reta real, que sai de menos infinito a mais infinito. E aqui é só seguir o sentido das inequações. Maior ou igual, escolhemos a parte positiva, neste caso do valor até mais infinito. Mas aqui devemos ter atenção que o intervalo é fechado. Ok? Intervalo fechado. Então a interseção dessas duas inequações começa de menos 2 a mais infinito. Mais uma vez, que a solução da segunda inequação irracional é x maior ou igual a menos 2. Então, se esta inequação irracional tem como solução x maior ou igual a menos 2 e esta também x maior ou igual a menos 2, então a solução do sistema dessas duas inequações irracionais é x maior ou igual a menos 2. Daí que a condição de existência x pertence ao intervalo de menos 2 a mais infinito, fechado em menos 2 e aberto em mais infinito, ou seja, x é maior ou igual a menos 2. Essa é a condição de existência. O que significa condição de existência? Significa que a solução desta nossa equação irracional está dentro deste intervalo aqui, dessa condição de existência. Se estiver fora, não é solução. Devemos descartar. Ok? Se estiver dentro, é solução. Agora sim, já posso resolver este exercício. Simplesmente determinei a condição de existência. Então é isso. Sempre que tiveres a resolver um exercício sobre equação irracional, primeira coisa é retirar a condição de existência. Para termos uma ideia como é que será a solução, em que intervalo os valores de x, não é, devem pertencer nesse contexto. Ok, então vamos resolver isto fazendo uma certa substituição. Eu tenho aqui a expressão mais repetida, raiz quadrada de x mais 2. Faço que raiz quadrada de x mais 2 é igual a t. Daí que x é igual a t ao quadrado menos 2. Né? Elevamos os membros a 2, simplifico, isolo x. Então x é igual a t ao quadrado menos 2. Em diante já posso substituir na expressão inicial. Então obtenho t ao quadrado menos 2 mais 6 menos 4t. Então efetuando isso obtenho t ao quadrado menos 4t mais 4. Tudo isso dentro da raiz, mas faço o mesmo para a expressão à esquerda. E obtenho raiz quadrada de t ao quadrado menos 6t mais 9 igual a 1. Essa expressão e essa expressão correspondem ao desenvolvimento, mais uma vez, do quadrado de uma diferença. Aqui eu tenho 9 é 3 ao quadrado, né? E aqui eu tenho 4 é 2 ao quadrado. Ou, né? Menos 3 ao quadrado e menos 2 ao quadrado. Então, essas duas expressões correspondem ao desenvolvimento do quadrado de uma diferença. Então, estou aqui, posso voltar aqui. Daí que obtenho raiz quadrada de t menos 2 tudo isso ao quadrado, mais a raiz quadrada de t menos 3 tudo isso ao quadrado igual a 1. Posso cortar. O expoente do radicando é igual ao índice do radical. Posso cortar, só que ao cortar, atenção, né? Ao cortar tem que sair em módulo. Ok? Há uma propriedade que diz que a raiz quadrada de a ao quadrado é igual ao módulo de a. Então, aplico aqui para essas duas expressões. E obtenho a soma dessas duas expressões modulares igual a 1. Quando é que isso será possível? Aqui eu tenho que resolver esta equação modular da seguinte maneira. Portanto, o truque vai consistir no seguinte.
igual essa expressão a zero, igual essa expressão a zero, e depois vou avaliar o sinal, né, numa tabela. Ao invés de analisarmos 6 casos, vamos analisar apenas 3 casos. Ok? Igualando essa expressão a zero, obtenho que t igual a 2, t igual a 3. Em diante, represento essas expressões dentro dos módulos numa tabela e os valores encontrados, 2 e 3. Substituindo o valor deste intervalo, vou avaliar aqui esses intervalos. Aqui vamos lá, 1, não é? Quer dizer, de menos infinito até 2, vou escolher qualquer valor. Vamos lá, se for 0, para essa expressão aqui, essa expressão vai ser negativa, menos 2, então represento aqui o sinal negativo. Para essa expressão 0, também vai dar negativa, menos 3. Então represento aqui, quer dizer, de menos infinito a 2, ambas as expressões aqui serão negativas. De 2 a 3, escolho um certo valor aqui, vamos lá, 2,1. 2,1 aqui, essa expressão vai ser positiva e essa expressão vai ser negativa. E de 3 a mais infinito, escolho mais um valor, vamos lá, 4 ou 5, né? Ambas as expressões serão positivas. Então, vou considerar apenas 3 casos, ok? 3 casos. Primeiro caso, sairá nesse contexto aqui de menos infinito a 2, ambas as expressões serão negativas. Segundo caso, de 2 a 3, a primeira expressão será positiva, a segunda negativa. E o terceiro caso, ambas as expressões serão positivas, nesse contexto de 3 a mais infinito. Então é isso que eu vou fazer em diante. É moroso, mas é necessário isso, é necessário calma, né? Seguirmos aí os passos. Primeiro caso, vamos lá. Quando ambas as expressões são negativas, que multiplica essa expressão por menos 1, automaticamente vou inverter, não é? Então, obtenho 2 menos t, mais 3 menos t igual a 1. Menos t vai dar menos 2t. 2 mais 3, 5. 5 passando para o membro direito com sinal negativo. E depois somando com 1 vai dar menos 4. Então, menos 2t igual a menos 4. Aqui vou dividir essa expressão por menos 2. E obtenho que t igual a 2. Para t igual a 2, substituo a expressão inicial, aqui, né? X é igual a t ao quadrado menos 2. Para t igual a 2, obtenho que x é igual a 2 ao quadrado menos 2. Isto implica que x é igual a 2. Portanto, 4 menos 2 é igual a 2. Então, encontrei o primeiro valor para o primeiro intervalo, né? X igual a 2. Faz parte da condição de existência? Sim, faz parte. Então, é a solução. Vamos continuar. Segundo caso. Quando a primeira expressão é positiva, então vou repetir essa expressão aqui, t menos 2. E a segunda expressão é negativa, vou multiplicar por menos 1. Por isso é que eu inverto, né? Mais 3 menos t igual a 1. Aqui t menos t vai cortar, são expressões simétricas. E menos 2 mais 3 é igual a 1, então 1 é igual a 1. Quer dizer que no segundo caso, verifica-se automaticamente, ok? Qualquer valor aqui deste intervalo, verifica. Terceiro e último caso, quando ambas as expressões são positivas. Então vamos lá, é só repetir as expressões. T menos 2 mais T menos 3 igual a 1. T mais T, 2T, que vai dar menos 2, menos 3, menos 5. Passando no membro direito, passa com sinal positivo, 1 mais 5, 6. Depois divido essa expressão por 2, obtenho que T é igual a 3. Para t igual a 3, volto mais uma vez aqui. Portanto, x é igual a 3 ao quadrado, menos 2. 3 ao quadrado, 9, menos 2, 7. Então, x é igual a 7. Então, encontrei esses dois valores. Portanto, x igual a 2 e x igual a 7. Então, tenho aqui que o 7 também faz parte da condição de existência. Valores de 2 até 3 também fazem parte da condição de existência. Então, ao invés de dizermos que a solução é x igual a 2 e x igual a 7, aí estaríamos a excluir valores do intervalo de 2 a 7, de 2 a 3. Daí que é conveniente afirmar que a solução desta nossa equação irracional é um intervalo, ok? É um intervalo de valores, partindo de 2 até 7.
porque todos os valores desses intervalos fazem parte. Então, a solução é x pertence ao intervalo fechado de 2 até 7. Assim, resolvemos o exercício número 6, tá? Se tiver uma dúvida, uma ideia diferente, escreva nos comentários, ok? Então, x pertence ao intervalo fechado de 2 até 7. É a resposta do exercício número 6. Então, sem mais demora, vamos continuar com a resolução da variante 1, mas desta feita exercício número 7. Exercício 7. Resolva a equação. Temos aqui uma equação biquadrática, uma equação do quarto grau, dada da seguinte maneira: x à quarta menos 7x ao cubo mais 14x ao quadrado menos 7x mais 1 igual a 0. Aqui vocês poderiam aplicar diferentes métodos, método de chave, Briot e Ruffin, mas vocês veriam que esses métodos não verificariam, pois as raízes dessa equação não são raízes exatas. Daí que vou aplicar um certo truque que vai consistir no seguinte: divido toda essa expressão inicial por x ao quadrado. E dividindo toda essa expressão por x ao quadrado, obtenho a seguinte expressão: x ao quadrado menos 7x mais 14, menos 7 que divide por x, mais 1 que divide por x ao quadrado, igual a 0. Agora sim, obtive uma expressão bem interessante. Vamos lá, x ao quadrado mais 1 sobre x ao quadrado. Posso agrupar e menos 7x menos 7 sobre x também posso agrupar. Então, posso agrupar essas expressões da seguinte maneira: x ao quadrado mais 1 sobre x ao quadrado, evidencio menos 7 e resta-me apenas x mais 1 sobre x para essas duas expressões, ok? E o termo independente, mais 14 igual a 0. Por que eu fiz esse agrupamento? Este agrupamento foi feito de modo que eu encontrasse uma expressão comum entre essas duas expressões. De que maneira? Vou elevar ao quadrado essa expressão para saber o que terei em diante, não é? Se eu terei uma expressão semelhante a essa. Claramente que terei uma expressão semelhante. Elevando ao quadrado essa expressão, teria que desenvolver o quadrado desta soma. Então, teria o quadrado do primeiro, x ao quadrado, mais duas vezes o primeiro vezes o segundo. Este x simplificaria com este e ficaria simplesmente 2, mais o quadrado do segundo. Então, x ao quadrado mais 1 sobre x ao quadrado pode ser isolado. E para isolá-los, eu pego neste 2, está aqui a soma passa no membro esquerdo a subtrair. Então, x mais 1 sobre x, tudo isso ao quadrado, menos 2, é igual a x ao quadrado mais 1 sobre x ao quadrado. É daí que, como afirmei inicialmente, que posso encontrar um termo comum entre essas duas expressões, e este termo comum é essa expressão aqui. Okay? Então, em vez de representar x ao quadrado mais 1 sobre x ao quadrado, eu represento simples e unicamente essa expressão, ok? Represento essa expressão, x mais 1 sobre x, tudo isso ao quadrado, menos 2. Daí que obtenho, não é? X mais 1 sobre x, tudo isso ao quadrado, menos 2. Portanto, menos 2 mais 14 é igual a 12. Então, vocês têm aqui menos 7 que multiplica por x mais 1 sobre x, essa expressão mantém, mais 12 igual a 0. Agora sim, tenho expressões semelhantes, expressões repetidas, posso fazer uma certa substituição. Então, este truque me permitiu encontrar expressões semelhantes para que eu possa, em diante, aplicar uma certa substituição. Então, x mais 1 sobre x, igualo isso a t, a uma nova variável t. Isso implica que, vamos lá, substituo 1 sobre x mais x por t e obtenho t ao quadrado menos 7t mais 12. Caio numa equação quadrática relativamente à variável t. E como é que eu resolvo isso? Vamos lá, se procurar dois números que multiplicando se vai dar 12 e somando se vai dar menos 7, então resolveria a questão, ao invés de utilizar a fórmula resolvente ou utilizar aí a fórmula de baixa escala. Então procuro dois números que multiplicando se vai dar 12 e somando se vai dar menos 7. Nesse contexto, menos 4 e menos 3.
não é? Então, posso decompor isso e aplicar o método de decomposição, não é? Colocar isto em produto de dois fatores. Quais são esses fatores? T menos 3, tudo isso que multiplica por T menos 4 igual a zero. Em diante, lê do anulamento do produto. Então, o primeiro produto, a primeira expressão será igual a zero, ou a segunda expressão igual a zero, e automaticamente este produto será zero. Daí que T igual a 3 ou T igual a 4. Encontrei dois valores para T. Em diante, volto a substituir na expressão anterior, porque eu fiz aqui uma substituição. Então, eu tenho que voltar na variável inicial, que é x, ok? E não t. Depois, vamos lá. Para t igual a 3, obtenho que x mais 1 sobre x igual a 3. Acho o denominador comum. Depois, efetuo essa expressão e obtenho x ao quadrado menos 3x mais 1 igual a 0, ok? Caí nesta equação do segundo grau. Aqui não tenho como procurar dois números que multiplicando se vai dar 1 e somando se vai dar menos 3. Se não, vou aplicar mesmo a fórmula de Bhaskara. Okay? Vou utilizar a fórmula das raízes diretamente. Então, x12 será igual a menos b. Portanto, menos b vezes menos vai dar mais, né? 3 mais ou menos raiz quadrada de delta. Delta é b ao quadrado menos 4ac. Então, 9 menos 4 igual a 5. Então, por isso é que eu obtive essa expressão aqui, raiz quadrada de 5, que divide por 2. Portanto, x12 é igual a 3, mais ou menos raiz quadrada de 5, que divide por 2. Para t igual a 3, eu encontrei dois valores de x. E para t igual a 4, também vou encontrar dois valores de x. Porque esta é uma equação biquadrática, não é uma equação do quarto grau, então tenho que encontrar 4 raízes. Sejam elas reais ou complexas, ok? Aqui mais uma vez acho aqui denominador comuns, depois efetuo essas expressões e obtenho o resultado, né? Disto vai dar x ao quadrado menos 4x mais 1 igual a 0. É só vocês aqui no rascunho, façam isso no rascunho com muita calma. Aqui eu estou partindo para cima, meus caros, aqui não vamos dar volta. Se tiverem dúvida, vocês escrevem aí nos comentários e a gente depois vai discutir aí nos comentários, ok? Então é isso, vamos lá. Vamos continuar. X ao quadrado menos 4x mais 1 igual a 0. Mais uma vez aplico a fórmula de Bhaskara, né? Aí a fórmula das raízes. x3, 4 será igual a 4 mais ou menos raiz quadrada de, vamos lá, 4 ao quadrado 16, 16 menos 4, 12. Né? Então, raiz quadrada de 12 sobre 2. Raiz quadrada de 12 é igual a raiz quadrada de 4 vezes 3. Né? E raiz quadrada de 4 vezes 3 é igual a raiz quadrada de 4 vezes raiz quadrada de 3. Então, isso vai dar 2 raiz quadrada de 3. Daí que posso simplificar este 2. Quer dizer, dividido essa expressão por 2. Numerador e denominador por 2. Vou simplificar e resta-me apenas 2. Né? 2 dividido por 2 vai dar 2. Mais ou menos raiz quadrada de 3. Então, encontrei as 4 raízes dessa equação biquadrática. Então, digo como solução, x é igual a 3 mais ou menos raiz quadrada de 5 que divide por 2. E 2 mais ou menos raiz quadrada de 3. Encontrei 4 raízes. Ok? Aqui temos 2 raízes, aqui temos 2 raízes. E o total vai dar 4 raízes. São raízes que verificam esta equação biquadrática. Em caso é só vocês fazerem essa verificação, ok? Num rascunho, façam essa verificação. No caso de dúvida, escrevam aí nos comentários. Se tiver uma ideia diferente, um outro método, pode escrever nos comentários e a gente vai discutir aí nos comentários. Então, esta foi a resolução do exercício número 7. Em diante, vamos resolver esse número 8. Exercício 8. Resolva a inequação. Temos aqui uma inequação logarítmica do tipo log na base 1/3, cujo logaritmando log de 3, na base 3, não é? De x menos 1 maior que 0. Então, esta é uma inequação logarítmica. Vamos começar por aplicar uma certa propriedade dos logaritmos. Se tivermos log na base 1 sobre b de uma certa função f de x, então podemos substituir essa expressão por menos log de b na base f de x. Mas f de x tem que ser maior que 0, a base tem que ser maior que 0 e diferente de 1. Por que essa propriedade é válida?
é válida porque aqui depois podemos aplicar propriedade de potência, né? 1 sobre b igual a b expoente menos 1. E esse expoente pode passar como índice. Ok? Ao passar como índice vai ser o inverso. Então, se o expoente é menos 1, o inverso vai ser 1 sobre menos 1. E 1 dividido por menos 1 é igual a menos 1. Daí que essa expressão é igual a esta. Então, esta é a primeira propriedade que nós vamos utilizar para efetuar essa expressão. Inicialmente, vamos aplicar esta propriedade. Quer dizer, é um método, né? É um caminho. Existem vários caminhos, vocês podem aplicar diferentes caminhos. Mas eu estou a escolher, para este exercício específico, estou a escolher este caminho. Ok? Depois vocês nos comentários escrevam qual é o caminho que vocês seguiram. Mas a resposta final deve ser a mesma. Ok? Se encontrarem respostas diferentes da minha, então a gente tem que discutir aí nos comentários. Ok? Então vamos lá aplicar essa propriedade. Então aplico essa propriedade aqui. Obtenho menos log na base 3 de log na base 3 de x menos 1 maior que 0. Essa expressão é negativa, então multiplico por menos 1. Multiplicando essa expressão por menos 1, automaticamente vou alterar o sentido da inequação. Maior vai passar para menor. Então obtenho log na base 3 do logaritmo na base 3 de x menos 1 menor do que 0. Agora aqui, caindo numa expressão simples, posso primeiramente determinar a condição de existência. Então aqui nós temos uma inequação logarítmica. O logaritmo, existem algumas restrições na base e no logaritmando. Então, de acordo com essa propriedade, log na base b da função em x, este logaritmo terá sentido, não é, se somente se o logaritmando, que é a função f de x, for maior que 0, a base for maior que 0 e diferente de 1. Ok? Então aí, vocês não podem esquecer esse pormenor. Daí que na condição de existência, eu teria um sistema de duas inequações. A primeira inequação será log na base 3 de x menos 1 maior que 0. E a segunda será x menos 1 maior que 0. Por quê? Porque log de 3 na base x menos 1 é o logaritmando, não é? E logaritmando tem que ser maior que 0. A base 3, a base já é maior que 0 e diferente de 1. Só que este logaritmo também tem mais uma restrição no logaritmando. Então, mais uma vez aplico aqui para este logaritmo de que o logaritmando tem que ser também maior do que 0. A base já é maior que 0 e diferente de 1. Então, já não é necessário aplicar nenhuma representação para a base. Quer dizer que ela automaticamente já cumpre, não é, com a definição de logaritmo. Então, em diante é só resolvermos este sistema de duas inequações. Aqui, aplico aqui logaritmo de 3 na base 3. Depois este 0 pode passar como expoente do logaritmando. Então, obteria log de 1 na base 3. Aqui as bases dos logaritmos são iguais. Simplifico as bases e resta-me apenas trabalhar com os logaritmandos. Mais um ponto que é necessário ter em conta. Sempre que nós estivermos a resolver uma inequação logarítmica, devemos olhar na base. Se a base for maior que 0, então o sentido da inequação mantém-se. Portanto, não alteramos o sentido. Mas se a base pertencer ao intervalo de 0 a 1, aí sim devemos alterar o sentido da nossa inequação. Neste caso, a base 3 é maior que 0. Então, o sentido da inequação mantém. Então, obtenho x menos 1 maior que 1. E aqui isolo x. X será maior que 1. Isto implica que x será maior que 2. Aqui este menos 1 passar para cá. Vai ser mais 1. 1 mais 1, 2. E x maior que 1. X maior que 1, x maior que 2. Claro que a interseção, não é, será de 2 a mais infinito. Intervalo aberto. Então, a condição de existência é x maior que 2. Conhecida a condição de existência, já posso resolver esta inequação logarítmica diretamente. Ok? Já tenho a condição de existência, então simplesmente digo que o logaritmando tem que ser menor, não é, que 1. Aqui já fiz referência. Aplico aqui um logaritmo de 3 na base 3. Depois este 0 passa como expoente.
isso vai ser 1. Então, bases iguais, simplifico as bases e trabalho simplesmente com os logaritmandos. Então, logo na base 3 de x menos 1 menor que 1, aqui, mais uma vez aplico o logaritmo de 3 na base 3, portanto, 3 expoente 1 vai dar 3, então x menos 1 menor que 3, daí que x é menor que 3 mais 1, portanto, menor que 4. A condição de existência diz que x é maior que 2 e a expressão encontrada, resolvendo diretamente essa equação, diz que x é menor que 4. Tenho que fazer o que em diante? Achar a interseção dessas duas inequações, dessas duas expressões. Claramente que elas intersetam-se, não é? Porque aqui x é maior que 2, aqui x é menor que 4, então há uma interseção. E a interseção será a solução desta inequação inicial. Nesse contexto, x pertence de 2 até 4, ok? Intervalo aberto de 2 a 4. Então, a solução desta inequação logarítmica inicial é 2 menor que x menor que 4. Portanto, x pertence ao intervalo de 2 até 4. Assim resolvemos o exercício número 8. Se tiveres uma ideia diferente, uma dúvida, escreva aí nos comentários, ok? Então, sem mais demoras, vamos resolver o exercício número 9. Exercício 9. Resolva a inequação seno de x menos cosseno de x, que divide pelo seno de x mais cosseno de x, maior ou igual a raiz quadrada de 3. Então, aqui nós temos uma inequação trigonométrica, uma inequação bem interessante. Vou aplicar aqui um certo truque. Se vocês utilizarem um outro truque e tiverem uma dúvida, escrevam nos comentários e depois a gente vai conversar nos comentários, ok? Então, pego inicialmente a expressão à esquerda e vou dividir por toda essa expressão pelo cosseno de x. Mas isto só será possível se o cosseno de x for diferente de zero, porque eu estou a dividir toda essa expressão pelo cosseno de x, então o denominador tem que ser diferente de zero. Depois, seno de x dividido pelo cosseno de x é a definição da tangente. Tangente de x é igual a seno de x sobre cosseno de x. Aqui fiz essa consideração, que isso será possível, portanto, esta igualdade só será possível se somente se o cosseno de x for diferente de zero. Daí que posso voltar a substituir na expressão anterior, mas fazendo uma substituição, uma nova substituição de que tangente de x igual a y, a uma nova variável. Daí que tangente de x igual a y, isso implica que y menos 1, que divide por y mais 1, maior ou igual a raiz quadrada de 3. Então, caí nesta inequação, uma inequação do quociente. Então, vou considerar dois casos. É que eu tenho o denominador tem que ser diferente de zero. O denominador diferente de zero significa que ele pode ser maior que zero e menor do que zero, ok? Diferente admite os dois lados. Portanto, não é o valor em si ou a expressão em si, mas são os valores das extremidades. Por isso é que eu tenho que considerar os extremos. Por exemplo, y diferente de zero significa que é toda a reta real, tanto de menos infinito até zero, união de zero a mais infinito. Por esse motivo é que eu vou considerar dois casos. Tanto o primeiro caso, quando o denominador for maior que zero. Tanto y mais 1 maior que zero. Então, isso implica que y será maior que menos 1, ok? Daí que já posso multiplicar toda essa expressão por y mais 1. Mas atenção que o sentido da inequação vai depender do sinal que eu vou considerar. Né? Como é que eu estou a considerar y mais 1 maior que zero, então o sentido da nossa inequação mantém-se, ok? Não altera-se. Então, multiplico toda essa expressão por y mais 1, pois já fiz a consideração aqui que y é maior que menos 1. Já afirmei, então posso simplificar, né, este y mais 1. E obtenho que y menos 1 maior ou igual a raiz quadrada de 3, que multiplica por y mais 1. Aqui aplico a distributiva, depois dessa expressão está sob uma passa do membro esquerdo a subtrair. Uma vez que esta
Diferença vai dar uma expressão negativa, então eu tenho que trabalhar sempre com essa expressão positiva. Então, multiplico toda essa expressão por menos 1. Ao multiplicar, automaticamente vou alterar o sentido da nossa equação. Então, obtenho que y em evidência, que multiplica pela raiz quadrada de 3 menos 1, menor ou igual a menos 1 mais a raiz quadrada de 3. Isolo y. Então, y é menor ou igual a menos raiz quadrada de 3 mais 1, que divide pela raiz quadrada de 3 menos 1. Essa expressão, você continuar a trabalhar com essa expressão um pouquinho complexa, né? Encontrar depois o valor da tangente. Então, o que eu faço? Aplico o conjugado do denominador, multiplico e divido pelo conjugado, de modo que eu caia num produto que corresponde ao quadrado de uma soma e ao mesmo tempo a diferença de dois quadrados. No numerador, o produto dessas duas expressões, isso vai corresponder ao quadrado desta soma, e no denominador vai corresponder ao quadrado, ou seja, a diferença desses dois quadrados. Então é só substituir e obtenho, não é, esse desenvolvimento. Y menor ou igual a menos 1 mais 2 raiz quadrada de 3 mais 3, que divide por 3 menos 1, ok? Então aqui o que eu fiz na realidade? A ao quadrado, nesse caso raiz quadrada de 3 ao quadrado, vai dar 3, e 1 ao quadrado vai dar 1, então 3 menos 1. E aqui é só aplicar esta fórmula, né? A ao quadrado mais A vezes B mais B ao quadrado, e obtenho essa expressão. 3 menos 1, 2. 1 mais 3, 4. Aqui evidencio 2 e simplifico esses dois aqui do denominador. Por fim, obtenho que y é menor ou igual a menos 2 menos a raiz quadrada de 3. E aqui automaticamente excluo este valor. Por quê? Porque eu estou a considerar que y tem que ser maior que menos 1. E este valor que eu encontrei, né, é um valor portanto, menor do que menos 1. Se olharmos na reta real, temos primeiramente, né, à esquerda a dizer temos menos 1, e depois vamos encontrar este valor. Quer dizer que este valor é menor do que menos 1. Mas eu estou a afirmar aqui que y tem que ser maior que menos 1. Então aqui não tem interseção, não tem como intersetar essas duas soluções. Daí que vou excluir. Primeiro caso não cumpre. Vamos analisar o segundo caso. Quando y mais 1 for menor que 0. Isto implica que y tem que ser menor que 1. Faço o mesmo procedimento que eu fiz inicialmente. Multiplico, né, ambas as expressões por y mais 1. E obtenho essa expressão. Tá? Faço os mesmos procedimentos. Obtenho que y será maior ou igual a menos 2 menos a raiz quadrada de 3. Tanto aqui, já fiz referência que essa expressão tem que ser sempre positiva. Então, multiplico toda essa expressão por menos 1. E ao multiplicar, altera automaticamente o sentido da nossa inequação. Né? Então, passa para maior ou igual. E caio nessa expressão. Menos 2 menos a raiz quadrada de 3. Quer dizer, é o mesmo valor, mas altera simplesmente o sentido da nossa inequação. Agora sim, já tenho duas expressões que intersetam-se, né? Esta solução e esta, podemos intersetá-las numa reta real. Mas aqui não é necessário utilizarmos o método de intervalos. Isso já está bem trivial, né? Posso simplesmente dizer que y pertence ao intervalo de menos 2 menos a raiz quadrada de 3 até menos 1. Portanto, fechado à esquerda e aberto à direita. Aqui encontrei simplesmente a expressão para y. Inicialmente, eu estou a trabalhar com x e não y. Então, no próximo passo, volto a substituir y pela tangente de x. Então, obtenho que menos 2 menos a raiz quadrada de 3 menor ou igual a tangente de x, menor que menos 1. Em diante, aplico arctangente aqui para essa expressão, para essa expressão e para essa expressão. A arctangente da tangente de x é o argumento da tangente, que é nesse contexto x. Então, menos arctangente de 2 mais a raiz quadrada de 3, aqui evidencia o sinal, né, negativo. Tangente é uma função ímpar, então o argumento, se for negativo, podemos retirar este sinal da tangente.
mais πn, né? Estamos a falar da tangente. Ela repete-se a cada meia volta, não é? Estamos a falar da tangente. Então, a cada meia volta, nesse contexto, é π vezes o número de volta, né? πn menor ou igual a x, menor que menos arctangente de 1 mais πn. Aqui isso é válido se somente se n pertencer a z, né? N pertence a z. Depois, arctangente de 1 é π4, é 45 graus. E quanto é que dará arctangente de 2 mais a raiz quadrada de 3? É que eu já fiz em casa. Aqui, se tiverem que converter isso, isso vai dar, vamos lá, 15π sobre 12. Se vocês calcularem a tangente de 15, de 5, não 15, 5π sobre 12, ok? 5π sobre 12. Se calcular a tangente de 5π sobre 12, vamos lá, isso vai ser tangente de 3π sobre 12 mais 2π sobre 12. Isso é igual a tangente de π quarto mais π sexto, né? Pois é, se vocês desenvolverem e vocês obterão esta expressão aqui, ok? 2 mais a raiz quadrada de 3. Então, a tangente de 5π sobre 12 é igual a 2 mais a raiz quadrada de 3. Então, temos aqui o sinal negativo, é só repetirmos. Mais πn, né? Menor ou igual a x, menor que a arctangente de 1 é π quarto. Né? Então, menos π quarto mais πn para n pertencente a z. Então, encontramos a solução desta inequação trigonométrica. Não foi necessário representar numa reta real ou no ciclo trigonométrico, mas vocês em casa poderiam representar isto, utilizar um outro método para solucionar esta inequação trigonométrica, pois utilizaram o ciclo trigonométrico, enfim, mas não foi necessário utilizando este truque. Mas depois, se tiverem alguma dúvida, escrevam aí nos comentários, ok? Então, digo que x pertence ao intervalo, não é? De menos 5π sobre 12 mais πn, intervalo fechado neste valor, até menos π quarto mais πn, intervalo aberto para n pertencente a zero. Atenção que π, intervalo aberto, e é trivial, porque se colocarmos aqui menos π quarto, o denominador vai dar zero. E nós afirmamos que o denominador não pode ser igual a zero, tá? Tem que ser diferente de zero. Então, exclua automaticamente esses valores, esse conjunto de valores. Então, é isso, ok? Então, esta é a solução do exercício número 9. Se resolvemos esse número 9 e em diante, vamos resolver o exercício número 10. Exercício 10. Resolva a inequação 2 menos 2 que divide pelo módulo de x mais 1 maior ou igual ao módulo de x. Então, esta é uma inequação muito simples, uma inequação modular. Vocês poderiam utilizar diferentes abordagens. Deveriam inicialmente ou fazer uma substituição ou aplicar a condição, a definição de módulo. Né? Módulo de x é igual a x, se x for maior ou igual a zero, e a menos x, se x for menor que zero. Mas aqui, neste vídeo, vou utilizar uma abordagem diferente. Portanto, vou aplicar um certo truque para encontrar a solução desta inequação. Começo por achar o denominador comum, que eu tenho 2, tem como denominador subentendido 1, é só trocarmos, né? Se tivermos que achar o mínimo múltiplo comum aqui, entre essas expressões, certeza que trocaríamos. Este 1 passa para cá, depois multiplica o 2, módulo de x mais 1 passa para cá, multiplicaria o 2, e depois manteríamos o único denominador. Então, obteremos a seguinte expressão. 2 que multiplica o módulo de x mais 2 menos 2, que divide pelo módulo de x mais 1, maior ou igual ao módulo de x. Em diante, este módulo de x está aqui a somar, passa no membro esquerdo a subtrair, e aqui eu tenho duas expressões simétricas, né? Mais 2 menos 2, portanto a soma é igual a zero, então são simétricos, posso cortar. Obtenho que 2 que multiplica pelo módulo de x, que divide pelo módulo de x mais 1, menos módulo de x maior ou igual a zero. Em diante, mais uma vez vou achar o denominador comum, né, que tem um subentendido, é só trocarmos, sistema cruzado. Né? Portanto, 1 que multiplica por essa expressão vai ser a mesma expressão.
e módulo de x mais 1, que multiplica pelo módulo de x, que vamos obter, portanto, módulo de x vezes módulo de x é igual a módulo de x ao quadrado, menos 1 vezes módulo de x é igual a módulo de x. Tudo isso que divide pelo módulo de x mais 1. Essa expressão apenas repetimos. Okay? 2 que multiplica pelo módulo de x. Essa expressão será maior ou igual a zero. Depois, 2 módulo de x menos módulo de x. Isto é igual a módulo de x. Então, obteremos a seguinte inequação modular do quociente. Módulo de x menos módulo de x ao quadrado, que divide pelo módulo de x mais 1, maior ou igual a zero. Aqui eu vou evidenciar o módulo de x. Portanto, aqui eu tenho uma inequação do quociente. Mas eu vou começar vou aplicar nesse contexto este truque. Vou evidenciar o módulo de x. Ao evidenciar o módulo de x aqui, eu teria módulo de x que multiplica por 1 menos módulo de x que divide pelo módulo de x mais 1 maior ou igual a zero. Agora sim, eu caí numa inequação do quociente, no geral. No numerador, uma inequação do produto, mas em geral é uma inequação do quociente. Okay? Se vocês quiserem considerar uma inequação mista, né? Temos aqui a inequação do quociente relativamente a este denominador, e no numerador temos uma inequação do produto. Também seria uma consideração aceitável. Em diante, vou utilizar o método de intervalos. Okay? Vou igualar essa expressão a zero, igualar essa expressão a zero, essa expressão a zero, e depois representar todos os valores que eu encontrar numa reta real, que vai sair de menos infinito a mais infinito, depois para avaliar então o intervalo que corresponde com essa desigualdade de maior ou igual. Mas aqui, corrigindo, o denominador não pode ser igual a zero, ok? E se você igualar esse denominador a zero, mas depois deve fazer uma consideração, uma observação, ok? Porque o denominador tem que ser sempre diferente de zero. Ou maior ou menor que zero. Mas ele tem que ser diferente de zero, não pode ser igual a zero. Então, isso que eu faço, digo que o módulo de x maior ou igual a zero. Aqui, 1 menos módulo de x maior ou igual a zero. Depois, isolando x, teria que o módulo de x seria menor ou igual a menos 1. Portanto, menor ou igual a menos 1. E módulo de x mais 1 diferente de zero. Isolando o módulo de x, teria que o módulo de x é diferente de menos 1. Então, são esses valores que eu vou representar numa reta real, mas aqui eu estou a fazer em função do módulo de x. Depois eu vou fazer uma certa consideração. Mas aqui eu já sei, né, que módulo de x menor ou igual a 1, a solução desta equação sai de menos 1 a 1. Okay? X pertence ao intervalo fechado de menos 1 a 1. Okay? Para esta equação. Mas aqui não podemos esquecer que o módulo de x é maior ou igual a 0. E o módulo de x tem que ser diferente de menos 1. Então, vamos representar esses valores numa reta real. De menos 1, 0. Quer dizer, que sai de menos infinito a mais infinito. Menos 1, 0 e 1. Esses são os valores que eu obtive. Como eu quero analisar apenas a partir daqui, né? Quero analisar esta inequação do quociente a partir daqui. Então, escolho o valor desses intervalos. E substituo aqui. Aqui, menos 2. Escolho menos 2, substituo aqui. Menos 2 vai dar positivo, aqui vai dar positivo, vai dar negativo. Né? Então vai ser negativo, ok? Aqui teremos negativo. Menos 1 meio vai ser positivo. 1 meio positivo. Se não houve mudança de sinal, significa que este valor faz parte. Né? 0 realmente é uma solução, tá? Desta inequação. E o 2 vai dar negativo. Então, negativo, positivo, positivo, negativo. Quais dos sinais nós vamos escolher? O sinal que deve ser escolhido tem que ser um sinal que corresponde à desigualdade da inequação que nós estamos a analisar. Esta inequação do quociente tem como sentido maior ou igual. A desigualdade é maior ou igual. Então, escolhemos a parte positiva. Então, a solução encontra-se no intervalo de menos 1 a 1. Ok? Então, podemos dizer que x pertence ao intervalo fechado de menos 1 a 1. Se tiver dúvida, é só substituir valores desses intervalos na inequação inicial e verão que a expressão à esquerda corresponderá com a expressão à direita. Ok? Se substituirmos o 0, 0, vamos ter 2 sobre 1, 2, né? 2 menos 2, 0, é maior ou igual a 0. Então, verifica. Ok? Substituir menos 1 e 1
também são valores que verificarão essa desigualdade. Então, a solução da inequação do exercício número 10 é x pertencente ao intervalo fechado de menos 1 a 1. Assim resolvemos o exercício número 10. Esses foram as 10 questões da Olimpíada de Matemática da Rússia, PADFAC 2018. Vamos continuar com a resolução desta Olimpíada com as outras variantes. Okay? No próximo vídeo vamos resolver a variante número 2. Então, um abraço e até mais. Tchau, tchau.